Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. E hoje eu quero falar de Robin e Marian, que é um filme de 1976, dirigido por Richard Lester, com roteiro de James Goldman e música de John Barry. Eu quero falar um pouco primeiro do próprio Richard Lester, que é um diretor não tão conhecido, não é um diretor de destaque, não é um diretor que você saia para a rua e as pessoas imediatamente saibam quem é. Ele nasceu em 1932, é estadunidense, mas uma boa parte da sua filmografia se deu no Reino Unido. E ele foi um jovem prodígio que entrou na universidade com 15 anos. Ao que eu sei, ele ainda está vivo, né? Mas lá nos anos 60, ele se tornou referência por ter dirigido os dois filmes dos Beatles, os principais, que é A Hard Day's Night e Help, um em 64 e o outro em 65, e que criou aquela estética de filme de banda, de correria, sabe? De câmera lenta, câmera rápida, correria pela rua, fãs correndo atrás, gritaria, tramas nonsense, um senso de humor, que isso depois se tornou meio que a tônica da série dos Monkees, de alguns desenhos voltados para bandas de música. E ele também é tido como o precursor do videoclipe, porque nesses filmes dos Beatles você podia perfeitamente destacar o momento das músicas e usar como um videoclipe. Depois o conceito foi aprimorado pela televisão, mas ele já fazia isso no cinema. Um filme dele que é anterior aos dos Beatles, que é de 63, um ano antes, é The Mouse on the Moon, que aqui no Brasil foi lançado como O Rato que Ruge, e que foi um clássico da sessão da tarde para quem tem mais de 50 anos. É um filme estrelado pelo Peter Sellers e que conta uma história totalmente bizarra de um paizinho minúsculo da Europa, menor que Mônaco até, e que tem uma rainha, vive numa vida medieval, tem um exército com cota de malha e é tudo muito aprazível, e eles são fabricantes de vinhos. E de repente, ali nos anos 60, os vinhos da Califórnia começam a surgir e tirar a fonte de renda desse país que se chama Grand Finuit. E aí eles estão desesperados e alguém tem a ideia de que, como a Alemanha e o Japão, depois de declarar guerra aos Estados Unidos, tiveram um protecionismo e hoje são países de destaque, né, que eles podiam fazer o mesmo, declarar guerra aos Estados Unidos, perder a guerra e depois passar a ser patrocinado. E a partir daí é uma comédia de erros, porque eles mandam a carta e a carta se perde na burocracia, a carta declarando a guerra, e aí depois eles resolvem fazer a invasão, só que a invasão deles se dá num dia em que está acontecendo um alerta de simulação de guerra nuclear, em que as pessoas todas correm para o abrigo e Nova York está vazia. Então eles entram e eles meio que ganham essa guerra, e aí depois o que acontece, né? Mas é uma comédia finíssima,
hilária, tem o Peter Sellers fazendo várias personagens como ele gostava. Aliás, o Richard Lester trabalhou com o Peter Sellers na televisão britânica várias vezes, desenvolveram conceitos juntos e personagens. Então é um diretor que já tem uma carreira interessante. Nos anos 70, o Lester dirigiu vários filmes de época. E o que mais fez sucesso, que também foi um clássico na sessão da tarde, é Os Três Mosqueteiros, aquela versão que tem o Michael York e o Oliver Reed. Robin e Marian, que foi feito em 76, foi um fracasso de bilheteria. O que não impede que seja um filme belíssimo, bem feito, sensível, bem fotografado, bem dirigido e com uma premissa interessante e importante de discutir o envelhecimento dos mitos. Esse filme era para se chamar A Morte de Robin Hood e os estúdios acharam que não valia a pena, porque antes de Robin e Marian, a maior parte dos filmes de Robin Hood era de capa e espada. E vocês vão de lembrar do Errol Flynn, né, pulando através de uma corda pela janela ogival. Capa e espada, basicamente. Muita acrobacia, muita correria, mas não eram filmes que eles pegavam o esqueleto do mito, né, que era o fora da lei romântico que roubava dos ricos e dava para os pobres, sendo que o mito de Robin Hood não é tão linear assim. Eu vou falar disso depois. Mas antes de Robin e Marian, você não tinha uma reflexão sobre isso. E depois desse filme é que você começa a ter uma série de filmes com a temática, né, do bandoleiro gentil, do justiceiro popular, do bandido que é social, como diria o Hobsbawm, e que vão desaguar nos filmes mais que o pessoal mais jovem hoje tem como referência. Mas Robin e Marian se passa quando Robin Hood volta da cruzada. E eu vou falar Robin Hood porque a pronúncia meio puxada, emendando, eu nunca consigo me acostumar com ela. Todas as vezes que eu falo, eu me sinto falando errado, eu não consigo. Então, Robin Hood, na lenda, né, no mito, ele é ele é localizado na época em que Ricardo Coração de Leão vai para a cruzada e o João Sem Terra usurpa o trono e começa a explorar, extorquir impostos da população. Você tem esses foras da lei que vão morar na floresta de Sherwood, e você tem o xerife de Nottingham, que é o vilão, e você tem Lady Marian, mas essas histórias, elas faziam partes de universos separados e vão sendo juntadas com o passar do tempo. É uma reescrita dessa lenda que leva uns 400 anos até chegar no formato que o século XIX popularizou. E aí entra um outro movimento, que é o que aconteceu também um pouco com as lendas do Rei Arthur, que você tem entre as gerações de românticos do século XIX e alguns historiadores do século XX a pretensão de mostrar que por trás do mito, que por trás da lenda havia pessoas de carne e osso, que o coração desses mitos
tinha uma origem histórica. E é claro que eles são históricos porque foram criados por pessoas, quer dizer, todo mito é histórico, porque foi uma pessoa que inventou. São pessoas que acreditam neles e isso lhes dá historicidade, mas isso não significa que eles sejam reais. Eles são mitos, são lendas. E aí o que acontece é que você começa com essa coisa de querer dar um local histórico, você começa a problematizar o mito. Então você começa a pensar o contexto, quer dizer, o contexto em que os nobres faziam reservas de caça nas florestas e proibiam que a população pobre se alimentasse. Então você não podia caçar um coelho, você não podia caçar um veado. Os cursos de água dentro de uma propriedade feudal eram proibidos para as pessoas. Você precisava ter permissão para pescar. Então, às vezes se pescava em determinadas épocas do ano, às vezes nem isso. Então havia muita caça e pesca furtiva. E por isso havia os xerifes e os guarda-caças que vigiavam as florestas. Então, quando você tem aquele bando de homens morando ali naquela floresta, eles, se você vai historicizar, eles são caçadores furtivos. E as autoridades locais, elas estão defendendo o direito do feudo. Mas aí começa aquela coisa de que roubava dos ricos e distribuía para os pobres, que isso é uma aquisição posterior. E em algumas dos formatos finais dessa lenda, quando o Robin meio que derrota o xerife de Nottingham e confronta o João Sem Terra, Ricardo Coração de Leão volta e põe em ordem tudo e as pessoas tiveram que lidar que o Ricardo não voltou propriamente. Ele deu uma passada entre uma cruzada e outra. Então, Robin e Marian parte da premissa de que, uma vez pacificada essa situação em Sherwood, o Ricardo volta para a cruzada e Robin Hood e o João Pequeno vão com ele. O filme começa quando o Ricardo está agonizando já, está demorando para morrer em uma área lá na região do Levante, e o Robin e o João Pequeno são prisioneiros. E eles começam a discutir se valeu a pena ir para a cruzada. Se isso era uma coisa, se eles não teriam sido mais, se a vida deles não teria feito mais sentido se tivessem ficado na floresta. E como eles estão na iminência de serem mortos, o João Pequeno, que é vivido pelo Nico Williamson, ele fala, olha, se morrermos, morremos. E para mim, esse é um dos pontos do filme que mostra que esse voluntarismo cristão das cruzadas estava atrelado a um fatalismo que é complexo. Mas o Robin, que é vivido pelo Sean Connery, e que é um dos primeiros filmes em que o Sean Connery se despe totalmente do James Bond, ele está calvo, grisalho, bigodudo, o corpo dele, né, muito... ele está envelhecido. E é claro que a gente tem que pensar que no século XII e no século XIII,
Se você pensar uma pessoa de 36 anos ou de 40, já é alguém velho, né? Então, é com isso meio que lida a ideia de que você envelhece e os seus ideais, as suas ideias, às vezes, mesmo que você tenha conseguido realizar algumas coisas, elas perdem o brilho, porque não eram o que você estava procurando. Então, em um determinado momento, eles fogem daquela prisão e voltam para as Ilhas Britânicas. E quando eles chegam na floresta de Sherwood, eles descobrem que o João continua no trono, o xerife de Nottingham ainda está lá, os pobres lá da floresta estão cada vez mais acuados e tendo que recorrer a todo tipo de pequenos crimes, quer dizer, todo o idealismo da juventude se foi e só sobrou um bando de caçadores furtivos que vivem de outros furtos também e que não tem para onde ir e que muitas vezes eles nem são presos porque eles são meio que uma reminiscência de um tempo que não existe mais. E Marion, que é vivida pela Audrey Hepburn, que está linda, gente. Ela é um dos primeiros filmes em que eu a vi mais velha, né? Que ela está de cabelos curtos e tem olha, ela está muito linda. E ela se tornou abadesa num convento. E o encontro dos dois é incrível, sabe, a toda essa coisa de é o seu passado que bate à sua porta e você se pergunta o que teria sido a minha vida se esse passado tivesse sido diferente. Será que eu desperdicei a minha vida? Será que eu... E você fica... Você tem que pensar que esses filmes feitos a partir dos anos 70 sobre o Robin Hood, eles tentam ter um mínimo de coerência histórica. Não que tenham muita porque é cinema, mas eles passam a lidar com coisas que são da vida real. Quer dizer, o que realmente aconteceu com aquelas figuras que são históricas mesmo, como o Ricardo Coração de Leão e o João Sem Terra. Mas no caso da Marian, ela fugiu para a floresta com o Robin. Mesmo que se pagasse um dote milionário, se encontrasse um trouxa para casar com ela, a melhor saída mesmo para ela manter alguma autonomia e continuar dona de si era de fato se tornar freira, entrar para um convento. E isso faz sentido. E faz sentido também que o roteiro desse filme vai mergulhar em algumas lendas que não são canônicas do Robin Hood. Por exemplo, essa questão da morte. A questão da morte de Robin Hood, ela passa por várias interpretações e uma delas é que uma parente dele, que era uma abadesa, o envenenou porque achou que ele voltando, ele ia levar novamente as pessoas à insurreição e as pessoas estavam mortas de fome, elas não podiam se dar ao luxo de enfrentar as autoridades feudais. Então, você tem o roteirista pegando esse aspecto da lenda que nem é tão conhecido e transformando para colocar na história. E é muito bonito, é muito sensível, é muito delicado, é muito maduro. É extremamente maduro. E eu estou resistindo à tentação de contar o final para vocês, porque o final é uma das coisas mais lindas e delicadas
que eu já vi. A fotografia desse filme é fabulosa, a música do John Barry, tudo nele é inacreditável. Então, como eu não o vejo há décadas incluído em nenhum streaming ou da programação da televisão, então acredito que vocês vão ter que ser criativos para assistir. Mas ainda assim eu recomendo. É um filme maravilhoso. E o Richard Lester é um diretor extremamente competente que eu sugiro a vocês. Pesquisem a filmografia dele e vão atrás. Tem muita coisa lá interessante. O Rato que Ruge eu super recomendo. E os filmes dos Beatles, claro, né? Quer dizer, esses filmes são parte integrante da minha infância, quando existia a TV Tupi, e a TV Tupi passava muita coisa britânica. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Nas próximas semanas eu vejo vocês lá no meu canal original, que leva meu nome por extenso, e depois novamente aqui. Cuidem-se muito, um enorme abraço e até a próxima.